outra coisa que eu não faço também no cinema. Porque você congela lá dentro. Gente, A não ser que você queira tomar uísque, que aí você leva a garrafa e pronto, já. Temperatura ambiente. Pode entrar? Resolve, não pode. Dá um jeito. Vida que segue. Ó, mas vida que segue, são 10h45. Agora 10h45. Vamos falar de um assunto sério. Vamos falar de uma síndrome muito rara. A gente vai falar sobre a síndrome de Cornélia de Lange. É uma síndrome congênita. Isto é, ela está presente no indivíduo desde o seu nascimento e causa diversas deficiências físicas, cognitivas e de desenvolvimento. E para a gente entender um pouco sobre isso e sobre o primeiro congresso que vai ser realizado sobre o tema por aqui, a gente está recebendo o deputado Marcelo Aro aqui no Central 98. Deputado, seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia pro senhor. Bom dia, eu que agradeço aí o convite. Para mim é um grande prazer poder estar aqui na Rádio 98 FM e ainda falando sobre esse assunto. Bom, prazer é nosso em recebê-lo. E por que o deputado está aqui hoje? Ele não está na condição de deputado, ele está na condição de pai. Porque o senhor tem em casa uma filha, a Maria, o nome dela? Maria. E ela foi diagnosticada com síndrome de Cornélia de Lange. Isso, ela foi diagnosticada no 16º dia de vida. Olha só. A gravidez foi uma gravidez muito complicada, como todas as gestantes que carregam, né, uma criança com Cornélia de Lange. Então, os médicos falavam assim, olha, tem alguma coisa diferente, né, na sua filha. Eu lembro que no primeiro ultrassom, o médico virou para mim, era 3 meses de gestação, um pouco antes de 3 meses, ele me chamou e falou, olha, depois de 3 horas fazendo ultrassom, bem demorado, falou, olha, tem alguma coisa estranha. De 3 opções, uma. Ou sua filha tem uma síndrome gravíssima, ou ela não é nem compatível com a vida, né? Ou ela tem uma deficiência física grave, mas eu ainda não sei dizer ao exato o que sua filha tem. Uma curiosidade, o deputado Marcelo Aro, todos nós sabemos, ele professa a religião com muita intensidade. Ele tem uma fé muito forte. Ele nunca escondeu isso, aliás, faz disso mesmo um mote para a vida. Como é você que tem toda essa fé, como é você que se depara com toda essa realidade do renovar da religião, ter uma notícia como essa? Um médico chegar para você e falar, olha, a sua filha pode inclusive não ter condição de vida. Como é que você recebeu isso na hora? Paulo, na hora é uma notícia catastrófica, né? Fica tudo escuro, você não enxerga nada na frente, né? Muito medo. Quando ele falou isso, minha reação imediata, ele virou para mim e falou, olha, Marcelo, mas talvez, se você não quiser levar adiante a gravidez, o momento é agora. E eu virei para ele ali e acredito que naquele momento ali foi uma força que veio do alto mesmo para responder isso, sabe, Paulo? Eu falei, olha, minha filha tem 1% de chance de viver. Ele falou, 1%? 1% tem. Eu falei, então eu dou os meus 100% para que ela tenha essa chance de viver. E aí saí dali, chamei meu sogro para acompanhar minha esposa, porque a mulher sofre muito nesse momento. Eu também muito abalado, mas naquele momento tinha que ser forte do lado da esposa. Né? Chamei meu sogro para ele me ajudar e aí pedi para que ele levasse minha esposa para casa. E eu quis ir embora sozinho e eu parei aqui na Nossa Senhora do Carmo, na igreja do Carmo aqui que tem, e é a maior igreja física de Belo Horizonte, né? E era um dia de semana à tarde e quando eu entrei lá, eu lembro que tinha 2 senhoras rezando lá atrás e eu entrei e a igreja vazia. Só que as 2 senhoras começaram a bater papo. Eu falei, nossa, gente, eu querendo rezar e as senhoras batendo papo aqui. Mas logo em seguida, elas vieram, uma delas com a chave, molho de chave na mão, falou assim, olha, nós estamos saindo, mas eu vou deixar a chave com você, nós já trancamos a porta principal. Quando você terminar de rezar, tranca aquela porta ali da sacristia e entrega na secretaria. Olha. E me deu a chave. Aquele momento fiquei sozinho dentro da igreja, Paulo. Ali foi meu momento de desabafar um pouco com Deus, perguntar, né, tirar as nossas dúvidas, por quê, pra quê, não é fácil não, mas ao mesmo tempo que vem a cruz, também vem a força pra gente poder carregar, né, e hoje eu tenho muito orgulho da filha que eu tenho, que é a Maria. E aí quando vocês recebem a Maria, você recebeu a Maria nasceu, no primeiro momento, quando você olhou pra Maria, você já percebeu que ali tinha um ser humano diferente? É nítido, Paulo, na hora que a Maria nasceu, primeiro que ela nasceu com 1 quilo, né? 1 quilo e pouquinho. Então, assim, ela tá passando ali a foto, ela que é a Maria. E quando ela nasceu, ela tem ali, tá vendo a mãozinha dela? Um problema físico, né? Na mão direita, a mão esquerda não é formada, tá vendo? É um cotoquinho. Então, assim, as sobrancelhas, né, são unidas. Então, assim, a gente via nitidamente que realmente ela tinha problema, né?
tinha alguma doença. E ela foi pro CTI, porque ela nasceu sem reação, nem quando nasce chora, né? Ela nasceu sem reação. E eu lembro que eu virei pro médico, foi de domingo pra segunda de madrugada. A gente tinha 5 médicos que estavam preparados pro parto da Maria. Só que ela decidiu nascer de domingo pra segunda de madrugada, porque não foi a bolsa que estourou, foi a placenta que descolou. Olha. Então desceu aquele sangue da placenta, a gente correu pro hospital, foi o plantonista que fez o parto dela. E aí, um anjo de Deus também, Dr. Gustavo, eu nunca mais o vi, mas sei que o nome dele é Dr. Gustavo. E aí, eu virei pra ele, na hora que a Maria nasceu, eu falei, doutor, ela tem vida? Ele falou, ela tem, eu não sei se ela viverá, mas que ela nasceu com vida, ela nasceu. E ali, naquele momento, eu perguntei pra ele, você tem uma água, alguma coisinha aí? Um vidrinho com água? Ele falou, tem, por quê? Eu falei, porque eu vou batizar minha filha. Aí ele virou pra mim e falou, mas você é padre? Eu falei, não, doutor, se eu fosse padre eu não ia... Eu ia ter filho, né? A confusão aí. E aí, naquele momento, eu batizei ela, porque a gente não sabia mais, né, se ela ia dar conta de sobreviver. Foi pro CTI, ficou 30 dias no CTI. 30 dias? 30 dias. Só fomos descobrir a doença no 16º dia. Olha aí. Que ela foi diagnosticada com a Cornélia de Lange. E que doença é essa? Porque agora, depois de pai da Maria, você se aprofundou na história, inclusive hoje está aqui falando como o pai da Maria, para esse congresso que vai acontecer sobre a doença. Que doença é essa? Qual a origem? Como se manifesta? Conta um pouquinho pra gente. Paulo, essa eu realmente aprofundei muito. E assim, é triste porque no Brasil não tem muita informação sobre a doença Cornélia de Lange. Eu tive que viajar o mundo, fui para os Estados Unidos, fui para Portugal, né, fui para Itália, viajei o mundo realmente buscando informação. Essa é a nossa maior luta. De todos aqueles que têm doenças raras, é a informação. Nosso grande problema é acesso à informação. E a doença Cornélia de Lange, ela é uma doença rara, ela comete uma criança a cada 50 mil que nascem. Não é problema nem no pai, nem na mãe. É realmente uma mudança cromossômica que acontece no momento da fecundação. Pode acontecer com qualquer casal. Aconteceu conosco, né? Eu e a Tininha. E aí, na América Latina, infelizmente, eles falam que a criança com Cornélia de Lange, ela vive no máximo até 5 anos. No máximo. A literatura fala isso. Por quê? Porque, na verdade, não se tem informação. Então, 5 anos é o recorde, porque a maioria das crianças já morrem na própria gestação ou logo em seguida, depois que elas nascem, porque não tem um tratamento adequado. Aí a diferença, nos Estados Unidos, eu quando estive lá a primeira vez, e a minha maior angústia era essa, eu falei, nossa, será que minha filha vai viver muito pouco tempo? E quando eu cheguei nos Estados Unidos, de cara eu conheci uma pessoa com 68 anos que tinha Cornélia de Lange. E lá a expectativa de vida Cornélia de Lange é muito mais alta. Assim, e aí você já dá aquela renovada, vive uma vida normal, né? Exato, porque você fala assim, bom, então é possível. E qual o segredo? É o tratamento, né? É o acompanhamento. Então a Cornélia de Lange, ela tem alguns pontos específicos, além dos problemas físicos, vocês já viram que vão de A a Z, tem a deficiência mental, e alguns problemas tipos, como refluxo, é um problema gravíssimo na Cornélia de Lange. Características, né? A sobrancelha unida, o narizinho pelo, mais afinado, muito pelo. Então, assim, são características em comum da Cornélia de Lange, mas realmente é uma vida diferente, né? Então, os pais precisam dar uma atenção especial para as crianças. Tá passando aí para os ouvintes, né, que estão acompanhando pela live o programa, estão vendo, todas têm sobrancelha unidas. Olha. Né? E aí a síndrome, ela vai de A a Z, tem isso também. Você vê que aquela menina, ela não tem problema físico. Do centro, né? É, do centro. Já a Maria, minha filha, tem. Então depende de caso a caso, tanto na deficiência mental quanto na deficiência física, vai de A a Z. Então há diversos patamares de Cornélia de Lange. Espectro, né? Bem amplo, né? É bem Exato. amplo. É bem amplo. E que cuidados tem que ter com um pai, tem que ter com uma filha, um filho com Cornélia de Lange? Olha, atenção o tempo inteiro, porque as mortes das crianças com Cornélia de Lange, elas podem vir por diversos fatores. Então, por exemplo, essas crianças pegam uma gripe. Da gripe, elas começam a ter febre, normal, até aí toda criança. Na Cornélia de Lange, a imunidade é muito baixa, então você pega gripe igual água, né? Então, a criança pegou gripe, passou a ter febre, da febre ela pode ter um processo de convulsão.
na convulsão muitas crianças morrem com Cornélia de Lange. Então você tem que ficar de olho. Deu gripe, meu amigo, já vai para o hospital, né? Já vai para o hospital porque a chance de vir uma febre e da febre ter a convulsão é muito grande. Então precisa ser tratada. Minha filha já foi internada várias vezes por gripe. Olha, né? Então, e vai pro CTI, porque da gripe a coisa vai ficando mais grave. Marcelo, com todo esse relato que você está falando, você tem uma pessoa que tem uma condição que você pode oferecer um conforto, uma qualidade de vida melhor para sua filha, mas claro que a gente está num país em que a maioria das pessoas não podem oferecer isso para os filhos. Então, a gente já imagina aquelas pessoas sem recursos, e a doença exige tanto do pai e da mãe, né, no acompanhamento. Imagina o sofrimento dessas pessoas, então, né, Marcelo? É exatamente isso. Essa é a nossa grande luta. Quando eu tive a Maria, a Maria nasceu na minha campanha eleitoral de vereador, né? Então eu estava em campanha quando a Maria nasceu. Ela nasceu em julho e a eleição foi em outubro para vereador. E a minha, nunca foi bandeira minha de política nem nada, doenças raras. Mas uma vez com a Maria dentro de casa, eu passei por um processo de reflexão muito grande, falando o seguinte: olha, eu tenho condições para, né, como você bem disse aqui, poder dar essa estrutura para Maria. Mas quantas crianças e famílias não têm essa condição? E aí sim começou essa luta pública pela causa, né? Levar essa bandeira para o Congresso Nacional, porque precisa de alguém para lutar por essas crianças. Por isso que aqui no Brasil, na América Latina, as crianças morrem tão novas, porque não tem condições financeiras a família. E aí eu vou perguntar agora para o deputado Marcelo Aro, o deputado federal Marcelo Aro. O que tem sido feito? Como é que avança essa discussão? Porque vira e mexe, nós estamos aqui convivendo com uma síndrome dessas. Nós estamos aqui, eu estou 1 ano aqui no Central e já não é a primeira vez que nós discutimos doenças raras e a dificuldade de entendê-las e tratá-las. O que tem sido feito, do ponto de vista de política pública de saúde, para que nós mudemos essa realidade? Bom, nós temos já uma portaria que institui né, as políticas públicas de doenças raras. Então isso foi um grande avanço que nós tivemos, mas ela precisa ser efetivada. Nós temos hoje uma grande discussão ideológica que é até que ponto é competência do Estado suprir essas necessidades. Então há esse debate, porque tem gente que fala assim: olha, não é função do Estado arcar com esse gasto, porque é um gasto altíssimo. A gente sabe que doença rara, muitas doenças raras, elas exigem um gasto alto do Estado. Mas, na minha opinião, e aí, né, sem querer ofender aqueles que pensam o contrário, mas é minha posição, eu acredito que nós temos que ter prioridades do Estado. E, para mim, a prioridade número 1 do Estado é a vida, né? Você lutar pela vida, porque sem vida não há sociedade, não há Estado. Então, é o princípio sine qua non para a existência do Estado, é termos vidas, né? Então a saúde é algo muito importante. E eu vejo, Paulo, eu acompanho muito os seus posicionamentos políticos e sempre acompanhei, e eu fico muito triste porque eu vejo que a hierarquia hoje, né, as prioridades do Estado hoje têm sido outras. Então a gente vê o poder público gastando tanto dinheiro com coisas supérfluas, com coisas vazias, né? A gente todo dia acompanha casos de corrupção, casos de inchaço da máquina pública, e etc e tal, e na hora que se fala em saúde, não, mas o Estado não tem dinheiro. Tem dinheiro sim, só que tem que priorizar. Então os medicamentos são muito caros. Voltando para o caso da Maria, por exemplo, a maioria das crianças tem refluxo e tem intolerância à lactose, e os pais não sabem disso. A partir da hora que ficam sabendo, o médico substitui o leite pelo Neocate, e o Neocate é muito caro. A criança comprar um Neocate é muito caro. Então você tem que pedir para o Estado comprar esse Neocate, tem que pedir para o Estado comprar esses medicamentos. Geralmente o Estado não compra, você tem que ajuizar uma ação, você tem que ir através da via judiciária. E enquanto isso o tempo está passando, né? Olha, nós tivemos agora no Nordeste do país uma criança que ela tinha uma doença rara que dava bolhas na pele. Então ela tinha que usar um curativo, isso tem 1 mês, Paulo. Ela usava curativos para poder cicatrizar essas bolhas. Cada caixa desse curativo, que era um curativo de silicone, era caríssimo, se eu não me engano, R$600 cada caixa. E ele precisava usar várias caixas, né, durante o mês. Então pediu para o Estado, o Estado fornecia. De repente o Estado virou e falou assim: olha, nós não temos mais condição de bancar esse silicone, né, esse curativo. Aí a criança, os pais das crianças entraram com uma ação na justiça. Enquanto a ação tramitava, a criança morreu. Olha aí. Porque não tinha o curativo. Então ela morreu. E o pai desesperado, e eu
fiquei completamente emocionado quando eu tive acesso a esse caso. O pai falou assim, olha, eu tenho um outro filho que também tem. E já tá sem o silicone. Será que eu vou ter que perder o segundo filho? Destino, né? Então, muito sofrido. Não tem condições. A gente não pode virar para um pai e falar assim, olha, infelizmente é muito caro cuidar do seu filho, né? Tem que achar uma outra solução. Não podemos. Eu defendo a seguinte tese. Pessoas que têm condições, então que banque, né? O tratamento do filho. Não acho que tem que ser tudo para todos. Mas para aqueles que não têm condições, o Estado tem que arcar sim, tem que priorizar sim. Esse é o papel do Estado, é tirar de todo mundo para dar para aqueles que mais precisam, né? Aquele que tem mais necessidade. Olha, dever do Estado, né? Nosso WhatsApp tá pipocando de pais e mães se identificando, mandando as mensagens, né? De força. Bom dia, meu nome é Adriano, sou pai de uma menina de 3 anos e graças a Deus perfeito. Eu tô aqui na esteira da academia, as lágrimas caíram ao ouvir a sua história. Parabéns, como pai, você me representa. A Cíntia Moser também tá aqui. Ela tá escutando a gente de Lagoa Santa, tá comentando. Emocionante a história da Maria. Graças a Deus, vocês trazem informações sobre doenças raras para que as famílias busquem qualidade de vida para quem precisa de assistência. E aí tem mais uma mamãe aqui contando a história dela. Ela tá lá em Ipatinga, ela falando, bom dia, Paloma, estou me identificando muito com a história do deputado. Meu filho não teve essa doença, mas nasceu muito prematuro, pesando menos de 1 quilo, 585 gramas e apenas 30 centímetros. Eu tive deslocamento de placenta, pré-eclâmpsia. Ele ficou no UTI neonatal por 3 meses. Hoje tem 9 anos, é lindo, perfeito. Muito inteligente, completamente saudável. Se chama Felipe. E quando passamos dificuldades dos nossos filhos, Deus nos dá uma força incrível. Amo ouvir vocês. Beijos da Betinha. Que tá lá de Ipatinga, ela comentou que o médico disse Ipatinga, viu? que ele viveria no máximo 2 horas. Olha aí, tá Milagre, aí, firme e né? forte, né? A reflexão do deputado Marcelo Aro sempre é muito importante a gente falar, porque eu sou muito criticado quando insisto na tese de um Estado reduzido. Eu não fico aqui na tese do Estado mínimo, eu fico na tese do Estado eficiente. E para o Estado ser eficiente, ele tem que se reduzir às necessidades do cidadão, que é a fonte e origem do Estado. O artigo 1º diz que todo poder emana do povo e aí por ele deve ser exercido. E assim deve ser o princípio básico de tudo. E é importante essa discussão que a gente está tendo, porque não se trata de criar um privilégio. Ninguém busca privilégios quando se fala em saúde, ninguém busca privilégios quando se fala em educação, quando se fala em segurança pública, em segurança alimentar, em transporte público. A gente quer sempre que, assim como a educação, assim como a saúde, assim como o transporte público, nós tenhamos a inclusão de todos. E o que o Marcelo fala que mais me chama a atenção, não precisa que o Estado diga, por lei, dizendo toda criança portadora de será beneficiada por. Toda criança que tiver necessidade sendo portadora será sim beneficiada obrigatoriamente pelo Estado. Essa talvez seja a grande discussão. Como o transporte público tem que ser inclusivo, tem que ter condição de acessibilidade em todos os veículos e sistemas de transporte público, como a segurança pública tem que olhar para as diferenças com mais atenção, como a educação tem que olhar, porque aí eu também te pergunto, como é que fica, por exemplo, agora a Maria cresce. A Maria vai crescer e vai ter uma necessidade de socialização natural de toda criança, e aí se vocês vão buscar escola, como é que é o caminho de uma criança portadora de Cornélia de Lange? Paulo, eu vou falar sobre educação, mas só antes da educação, para complementar isso que foi falado, eu queria trazer para o meu caso prático. Por exemplo, se fosse olhar a ferro e fogo na lei, quando eu falei aqui do Nelcate, por exemplo, eu teria direito a acionar a justiça para pedir o Nelcate para mim. Eu não faço. E foi uma conversa que eu tive longa com a minha esposa. Nós não vamos fazer, porque nós temos condição. Nós vamos ter que perder um pouco no lazer, deixar de viajar, nós vamos tirar de algum lugar, mas nós temos condição de comprar. Mas nós temos que entender que tem criança que não tem, família que não tem, que se ela deixar de comprar para ela deixar de comprar o Nelcate, né? Para ela comprar o Nelcate, ela vai deixar de comprar comida pro outro filho. É o básico, né? Não tem condições. Então é isso que eu tô falando. Eu não defendo tudo para todos. Eu defendo o essencial para aqueles que não têm condições. Justiça. Também sou a favor de um Estado reduzido, né? Também sou a favor de um Estado que dê as condições mínimas para o cidadão. Só que aqui se trata de uma condição mínima. Então por isso eu defendo. Entrando no quesito da educação, é um outro tema de grande discussão.
Por exemplo, a Maria, minha filha, a gente hoje tem profissionais específicos que fazem a educação dela. Então nós temos fonoaudiólogo, fisioterapia, terapia ocupacional, né? Então uma rede de profissionais que ensinam a Maria. A maioria das crianças optam por colocar numa escola. E aí, quando você não tem a educação dentro de casa, quando você tem a educação na escola, abre-se dois caminhos. Ou a escola inclusiva, né, ou escola específica para crianças com algum tipo de deficiência. Em Belo Horizonte, nós temos 3 escolas públicas específicas para crianças com algum tipo de deficiência. Então, hoje, a opção é do pai. Ele faz a opção ou por matricular com outras crianças que também têm algum tipo, né, de deficiência, ou não, matricula numa escola normal, e aí você tem educação inclusiva, onde a escola fornece um educador que vai fazer essa interação com o restante da turma. Aí entra a grande discussão. Nós temos que ter nós temos que ter escolas só para crianças com deficiência, ou nós temos que ter escolas comuns e fazer a inclusão? Eu sou da seguinte teoria: a opção tem que ser do pai e da mãe. O pai e a mãe sabem o que é melhor para o filho, né? Eu, por exemplo, no meu caso, eu não colocaria a Maria numa escola normal, no meu caso, porque eu não acho que agregaria para ela, porque a deficiência dela é uma deficiência grave. Então ela não teria essa condição de socializar com outras crianças no dia a dia escolar. Então eu faria opção pela escola específica para crianças com algum tipo com alguma... de doença, né, com alguma deficiência. Aqui em Belo Horizonte nós estamos lutando, e tem sido uma demanda que eu tenho levado para o prefeito da nossa cidade, Alexandre Calil, para que a gente possa expandir essas escolas específicas para as crianças com doenças. São 3 hoje, infelizmente nos últimos anos, né, que não é culpa da atual gestão, mas nos últimos anos, para você matricular uma criança na escola específica só através de via judicial, porque os professores estavam aposentando e não estavam sendo substituídos. Então, assim, a tendência era acabar com essas escolas, e agora nós estamos lutando para elas não acabarem. A esposa do prefeito, inclusive, está levantando essa bandeira, a Ana tem nos ajudado muito nisso, para não só melhorar o que nós temos hoje, né, essas 3 escolas, mas quem sabe criar novas escolas para essas crianças. Deputado, de 15 a 18 de agosto, Minas Gerais vai sediar então o Congresso Internacional de Cornélia Delange, lá no Tauá Resort, em Caeté. Mas para que algumas pessoas possam participar desse evento, eu sei que tem uma feijoada no próximo dia 8 aí, tem um evento prévio aí para arrecadar recursos, né? É verdade. Quando eu falo desse evento, eu fico assim, extremamente feliz, sabe? Porque nós fizemos o Congresso Internacional da Cornélia Delange, ele acontece de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, em algum lugar do mundo. E o último foi em Portugal. E eu fui lá em Portugal, então, para aprender como pai, eu queria trazer essa experiência também para o Brasil, sabe? E aí, chegando lá, teve a reunião da Federação Internacional da Cornélia Delange, e era hora de colocar os países que iriam sediar, igual a escolha da Copa do Mundo. E aí eu coloquei o nome do Brasil. E aí nós fomos passando pelas etapas até o momento que ficou entre o Brasil e Holanda para sediar. Ai, que legal. E fomos para Sabatina. Foram 6 horas de Sabatina, Paulo. Mas o Brasil precisa muito mais que a Holanda, né? Isso aí. Pelos números. Inclusive, a gente fez uma pesquisa, a hashtag Sobrancelhas Unidas, já tá pipocando pelo Brasil, e vários artistas, vários famosos abraçaram a causa. Aline Moraes. Olha só, a Larissa Manoela, a atriz. A Marília Mendonça, cantora, também abraçou a causa. A Sandy também já divulgou até no próprio Instagram. E também o Sérgio Reis, entre outros, né? Vários outros. Andréas Kisser, Aline Moraes, uma turma toda aí, né? o baterista, né? Guitarrista do Sepultura. O guitarrista do Sepultura. Exatamente. Vários artistas, então, se dedicando, então, a apoiar. Hashtag Sobrancelhas Unidas. Então, você quer ajudar, já joga nas redes sociais. Sobrancelhas Unidas. É isso aí. E essa campanha, gente, a gente fala, quando eu falei que no começo eu falei, a nossa luta hoje é por informação. Exatamente. Vocês estão lembrados. Mas essa campanha que a gente começou a fazer, Sobrancelhas Unidas, esse bate-papo aqui faz parte desse processo de divulgação. Nos últimos meses nós já descobrimos 40 novos casos no Brasil de Cornélia Delange. 40? Alguém pode estar escutando e falando assim, mas 40 é pouco. Vocês não fazem ideia do que são 40 vidas. Por amostragem é muita coisa. 40 pessoas que não sabiam que tinham Cornélia Delange entraram em contato,
nós trouxemos nos médicos, né, especialistas e deram, então, o diagnóstico da Cornélia de Lange, ou seja, pessoas que vão ter a vida completamente transformadas, porque a partir da hora que você sabe que é Cornélia de Lange, você tem um tratamento específico, né? Então vai melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, da família dessas pessoas. Então, assim, é um trabalho que realmente ele é prazeroso, ele, assim, tem hora que eu fico com vontade de não fazer mais nada na minha vida e cuidar só disso mesmo, de conscientizar e essas oportunidades que a gente tem, igual vir hoje aqui na 98, falar da Cornélia de Lange, falar sobre doenças raras, vocês podem ter certeza que os frutos, eles ficam para a eternidade, porque uma criança, uma família que estiver nos ouvindo, entrar em contato, e vai acontecer, eu quero depois mandar para vocês a consequência dessa entrevista, mas manda lá no meu Facebook, olha, eu acho que eu tenho um filho aqui que também tem a sobrancelha unida, eu nunca soube o que é e tudo, aí a gente vai atrás, descobre o que é e começa todo um tratamento, e a feijoada é para isso, né, que falou da feijoada que vai ter no sábado agora, é para arrecadar fundos para as crianças que não têm condições, porque como nós estamos descobrindo muita criança no Vale de Jequitinhonha, criança lá no Nordeste do nosso país, crianças que não têm condições mínimas, né? Passam dificuldade para se alimentar, então não tem condição de vir num congresso, é um congresso caro, é no Tauá, então fica um evento muito caro, estão vindo médicos do mundo inteiro, médicos do Japão, Suíça, Itália, Estados Unidos, os melhores médicos do mundo estarão em Minas Gerais, no Tauá, entre o dia 15 e 18 de agosto, os melhores, a gente escolhemos a dedo, médico, por exemplo, o melhor aquele que dá o diagnóstico, esqueci a especialidade de quem dá é geneticista. O melhor geneticista do mundo, ele é da Alemanha. Caramba. Ele vem pro Brasil para poder consultar essas crianças, não é só da palestra, não, além da palestra, eles vão consultar gratuitamente, ou seja, eles não estão recebendo por isso. Única. Você imagina uma criança lá do Vale de Jequitinhonha, nunca foi consultada por nenhum médico além daquele da cidade. Vai se consultar com referência mundial. Do médico, o geneticista da Alemanha, fala, olha, o seu caso ele tá dentro de A a Z, ele é o L aqui da linha, né? Então, é fenomenal, uma chance única. E aí, como não tem condições, a gente tem feito o possível para não deixar ninguém de fora dessa possibilidade única, porque eu acho que nunca mais o Brasil cedia um congresso deste Cornélia de Lange. Então nós precisamos arrecadar dinheiro e a feijoada é um evento para isso. E quem tem interesse de participar da feijoada faz como? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou passar aqui os dados, mas quem quiser mais informação, acho que o jeito mais fácil é através das mídias sociais mesmo. Eu queria colocar à disposição o meu Facebook, que eu mesmo converso com quem mandar mensagem por lá, posso divulgar aqui? Claro, fique à vontade. Então, meu Facebook é facebook.com/Marcelo Aro, Marcelo Aro. Então basta entrar no meu Facebook, mandar um inbox ou mandar uma mensagem normal, falando, Marcelo, eu tenho vontade de participar da feijoada, quero ajudar. Tem muito amigo meu comprando e que não poderá ir, mas só de comprar já ajuda. Ajuda muito. Aliás, ajuda mais, porque não come, né? Só a feijoada pra gente, ó. Mas pode presentear alguém, não pode? Às vezes não tá aqui em BH, vou presentear um casal de amigo meu, vai lá comer uma feijoada gostosa pra caramba. Pode ser também uma sugestão, né? Um caso muito legal que vai estar na feijoada pra quem quiser conhecer. Entrou no meu Facebook uma professora da rede pública aqui de Belo Horizonte, o nome dela é Gabriele. Falando, Marcelo, olha, eu tenho um menino aqui na escola que eu acho que tem essa Cornélia de Lange, a sobrancelha dele é unida e tudo, e falou da dificuldade dos pais na rede pública. E aí eu comecei a conversar com ela. Nisso eu pedi o contato da família. Entramos em contato com a família, realmente o menino tinha Cornélia de Lange, o nome dele é Bruno. E sem condições de poder participar, financeiras, de participar do congresso. E aí nós começamos uma campanha pro Bruno ir pro evento. E já conseguimos, o Bruno tá 100% completo, garantido. A inscrição dele tá feita. E aí, o aniversário dele é dia 9, domingo, eles iam viajar pro interior para ficar com a família. E aí, a feijoada é dia 8. E eu mandei os convites para eles. Aí ele falou, não, então a família tá mudando, vai todo mundo pra feijoada para comemorar o aniversário do Bruno no dia 8. Então, quem quiser participar, vai ser no dia 8, no sábado, a nossa feijoada. Os ingressos custam R$50 por pessoa. Né? Exato, que é para ajudar, né, as crianças que não podem. E lá vai estar a Maria, minha filha, vai estar o Bruno, vai estar várias crianças com Cornélia de Lange. Então já vai ser um esquenta pro evento do dia 15 de agosto. Olha só, vai ser lá no Jardim Riacho das Pedras, em Contagem, dia 8 de julho, de meio-dia às 3:30 da tarde, no atual Convention Hotel, BR 381-3443. Informações e vendas de convites, cdls@adventocongressos.com.br.
ou pelo 3222-3099. Eu quero agradecer demais a presença do Marcelo Aro com a gente aqui no Central 98, parabenizá-lo por essa luta, essa bandeira que você assumiu para você. Sucesso na empreitada, conta sempre com o Central aqui, viu? Eu fico muito feliz mesmo, Antonelli, agradecer muito, Paloma, Paulo, que eu já acompanho há muito tempo. Falar que isso daqui, como eu disse, não é demagogia nenhuma, isso me faz feliz, isso daqui me realiza 100%, poder divulgar essas informações, porque eu sei o tanto que é difícil o acesso à informação. Então, para todas aquelas pessoas, né, que conhece alguém com doenças raras, hoje o meu trabalho é esse, poder atuar por essas pessoas, poder ajudar as pessoas. Então entre em contato conosco, eu quero ser um braço para poder deixar a vida dessas pessoas um pouquinho melhor. Muito obrigado pela possibilidade que vocês deram de divulgação e contem sempre comigo. E manda um beijo pra Maria. Obrigado, manda beijo pra ela. Obrigado. Bom, obrigado, deputado. Bom, vamos conversar com o Lucas Raj mais uma vez.